É isso aí, vamos começar o nosso programa. Eu queria começar com uma pergunta mais tranquila, porque estando do lado do Gani, você sabe que sempre vem alguma coisa, né? Mas como é que você falaria para uma pessoa que está começando a pensar em querer investir no exterior? O que ela precisa para isso? Bom, perfeito. Para começar, o ato de investir, né, quando você compra ação de uma empresa, o que você está fazendo? Né? Você está abrindo mão do seu dinheiro hoje para você se tornar dono de uma parcela dessa empresa e o seu retorno, né, ele vai vir do que essa empresa produz, né, gera de dinheiro no mundo real com as suas operações ao longo do tempo. Então, a tomada de decisão, assim, estou falando bem na essência, quando você vai investir numa ação, numa empresa, né, o melhor jeito de você olhar, não importa necessariamente se ela tá no Brasil, se ela tá nos Estados Unidos, se ela tá na Europa. Perceba assim, por exemplo, se você fosse comprar uma fazenda, né? A tomada de decisão do ponto de vista econômico, se é um bom investimento ou não, você mais ou menos olhar o quê? Para quanto você está pagando pela fazenda e para quanto você acha que você vai tirar de dinheiro pro seu bolso com a fazenda, vendendo soja, por exemplo. Né? E você, se você tivesse olhando para uma fazenda nos Estados Unidos ou no Brasil ou na Europa, pensando em qual comprar, provavelmente você ia comprar a que tem a melhor relação, né, que você está recebendo, está sendo melhor remunerado com relação a quanto você está pagando pela fazenda. Né? E comprar ações, né, que é participação em empresas, vale a mesma coisa, né? Porque às vezes eu vejo pessoas olhando para investir no exterior como uma coisa completamente diferente, como se, como que eu analiso uma ação internacional, né, uma empresa na essência é a mesma coisa que como se você estivesse comprando uma empresa no Brasil, só que, né, por que uma pessoa, né, por que eu acho interessante para uma pessoa dar uma olhada em investimentos internacionais? Exatamente porque o cardápio é gigantesco, né? Aqui no Brasil você vai ter o quê? Umas 400 empresas filtrando por liquidez e governança corporativa adequada, enquanto no mundo você tem dezenas de milhares de empresas, né, em diversos setores, que muitas vezes, por exemplo, no Brasil, se o mercado tá caro, lá fora em algum país pode ter alguma oportunidade. Você vai ter, né, empresas, por exemplo, de setores que não existem aqui no Brasil, né, tecnologia, semicondutor, até empresa de outdoor ou REIT carcerário tem nos Estados Unidos. Então, você tem uma frase do Peter Lynch, que é um investidor que eu gosto bastante, que ele fala assim: quem vira mais pedras ganha o jogo. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais empresas você olha, né, você olha 10 empresas, talvez você encontre uma oportunidade. Né? Então, assim, você virar 50 pedras, talvez você encontre 5. Né? Então, assim, você olhar, né, pro mundo, pro cenário internacional, para as empresas que existem fora do Brasil, é você, né, ter uma oportunidade maior de encontrar uma oportunidade, é você ter empresas no seu portfólio que geram renda em moeda que não real, né? Então, por exemplo, dólar, euro, sendo que boa parte dos nossos custos e despesas no Brasil são dolarizados, por exemplo, desde um Netflix, commodity, remédios, dependendo do remédio, né? Então, você tem uma empresa que está gerando, né, caixa em dólar para você. Outro ponto, né? A gente sabe que países emergentes, né, eles passam por crises, por exemplo, hiperinflacionárias com maior frequência, né? Então, esse é outro ponto positivo de você... assim, o Brasil a gente não tem hoje, mas se a gente vai para a Argentina, para a Turquia hoje, o Brasil na época do Collor, né? Então, você ter uma certa blindagem no seu portfólio também é interessante. E no final das contas, né, eu acho que para a pessoa... Até esqueci o cerne da pergunta. O que a pessoa... para um iniciante, o que ele tem que... Como que ele faz para investir no exterior? Ok, né? E tendo tudo isso, né? Você entendendo primeiro o que é investir no exterior, né? Comprar participação em empresas. Como que essa pessoa pode fazer isso? Né? Hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, né? Você consegue abrir conta em corretora em 5 minutos, ou você consegue comprar BDR aqui no Brasil,
que você paga em reais e é negociado na Bolsa Brasileira, né? Sim, as formas são inúmeras para você investir, tá bastante fácil. E eu acho que, assim, a gente costuma ter um viés aqui no Brasil também, que às vezes... E é um viés natural do ser humano, né? O ser humano, pensando que a gente evoluiu de nômade, caçador-coletor, né? A gente tem uma afinidade por aquilo que a gente tá acostumado, né? Pensando na natureza, você comeu uma frutinha, ela nunca te matou envenenado, você continua comendo ela. Você conhecer um caminho até enfim, você sabia que você não era seguro, nunca foi atacado por um urso, você tinha uma afinidade por ele e uma desafinidade pelo estranho, né? Que você não sabe se vai ter algum perigo lá. E hoje em dia, né, a gente tem o mesmo cérebro, né, com alguns mesmos vieses, mas e pode parecer estranho, arriscado investir no exterior, né? Só que, por exemplo, se você fala para né, olha com a questão de perspectiva, né? A gente está acostumado com o Brasil. Você fala com um americano, você tem 100% do seu portfólio em ações brasileiras, para ele é muito estranho, você fala, caramba, arriscado, né? Tudo no Brasil. Do ponto de vista, né, que nem a gente pensa assim, se eu tivesse todo o meu portfólio em ações na Argentina, pareceria extremamente arriscado, né? Só que isso é uma visão meio de fora, né? De você olhar num país. Com certeza na Argentina você olha lá dentro... São perfis diferentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enfim...